Discutindo com o especialista, vamos falar do imbróglio, podemos chamar assim, que envolve o decreto do governo federal sobre o aumento do IOF e o Congresso Nacional pedindo medidas alternativas. Segundo Fernando Haddad, são medidas estruturais que estarão na mesa de debate no próximo domingo. Vamos receber agora o advogado tributarista Mendel Macedo. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Vamos olhar um pouquinho para essa... Tudo jóia? Vamos olhar um pouco para o que está sendo debatido, né? Diante desse impasse, doutor, o senhor vê a necessidade de derrubada desse decreto e substituição por outras medidas? Ainda não está claro se esse será o caminho escolhido pelo governo. Bom, boa tarde, Tainá Falcão, boa tarde, Gustavo Uribe. Primeiramente, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês. E essa questão do IOF, de fato, ela se tornou um imbróglio aí que está repercutindo a nível não só nacional, mas como a nível internacional. E toda a classe econômica e empresarial do Brasil, ela vê esse aumento de IOF de uma forma muito negativa, tá? Principalmente por um período de instabilidade econômica que a gente passa, a gente percebe que pela sede arrecadatória do Estado, né, da União, ela vem criando medidas paliativas e medidas que acabam assustando não só a economia a nível nacional, como a nível internacional. E algo que chama muito atenção é porque muita gente tenha percebido e tem achado que o IOF só vai impactar compras internacionais de Miami, ou que ela vai impactar somente os bancos, mas isso não é uma verdade, tá? Na verdade, esse aumento de IOF feito de forma abrupta, com essa finalidade de arrecadação, ela acaba impactando até mesmo o pequeno e o microempresário. Por quê? Porque ali naquele decreto ele fala inclusive do aumento em compras de cartões internacionais. Só que quando ele fala de compra internacional, compra com cartão internacional, não necessariamente se trata dessas compras que são realizadas lá no exterior. Mas o que acontece muito hoje no convívio brasileiro? Por exemplo, a gente tem muitos streamings como Netflix, Apple TV, que a gente tem que pagar em dólar. E pelo fato de pagar em dólar, toda essa situação de conversão, o IOF ela vai dobrar o valor de IOF sobre esse tipo de operação. Significa dizer o quê? Que a nossa assinatura mensal da Netflix vai aumentar. Outro impacto que está na boca do povo é a questão dos empréstimos bancários, né? Toda a defesa e toda a propaganda feita pelo governo é que haveriam incentivos para o pequeno e médio empresário, mas de outra mão ele aumenta o IOF duplicando o valor para empréstimos de até R$30 mil para empresas do Simples Nacional. Ou seja, boa parte da população empresarial, que são os médios e pequenos empresários, eles já vão sofrer no bolso esse impacto do IOF que está sendo prevista pelo decreto-lei de dobrar o valor. E não só isso, por exemplo, a gente tem a questão dos seguros, né? Seguro de carro, seguro residencial, que o IOF também vai impactar esse valor final, praticamente dobrando as taxas sobre esse tipo de operação, né? Então a gente vê que essa medida feita pelo governo do aumento do IOF, ele não só impacta a grande empresa, mas ele vai impactar a média, a pequena empresa e até mesmo a população. Porque a própria população vai ter que pagar uma assinatura de streaming mensal mais cara, ela vai ter que ter empréstimos bancários para solavancar a sua atividade econômica, pelo qual será dobrado o valor de alíquota de IOF, esses seguros que todo mundo precisa de ter com medo de perder o carro. Por exemplo, a gente vê em operações como o caso da Uber, que tem milhões de motoristas que eles são obrigados a terem assinaturas de seguro sobre o seu carro, vai haver o aumento de seguro. Então, na verdade, esse impacto do IOF, ele não só impacta a nível internacional, mas em boa parte a nível nacional. E uma medida como essa, no momento em que... Não, pode encerrar, imagina. E uma medida como essa, no momento de que estamos passando, né, que como foi dito agora anteriormente, de toda essa crise financeira, essa credibilidade do mercado, e emplacar uma medida como o IOF, é visto como muito maus olhos pela economia como um todo, tá? Gostaria de entender, na visão do senhor, claro, a gente tem um déficit público imenso, é necessário fazer um ajuste fiscal. Que alternativas estão nas mãos do Ministério da Fazenda, deveriam estar nas mãos do Ministério da Fazenda,
para diminuir o déficit, diminuir o tamanho do Estado neste momento, que não seja o aumento do IOF? Seria, por exemplo, buscas de renúncias fiscais que já foram realizadas há um bom tempo. Ainda a gente percebe um certo enrijecimento do governo em buscar alternativas como uma redução dessas renúncias fiscais que acontece. Tem sido inclusive uma pauta, né, do presidente da Câmara de tentar nivelar um pouco essas renúncias fiscais, mas também a gente enfrenta grandes desafios em relação a isso. Mas se a gente buscasse a questão das renúncias fiscais e também da redução dos gastos públicos, a gente certamente conseguiria equalizar de uma forma mais efetiva essa parte desse déficit primário, entende? A gente percebe que tem sido um governo que tem alargado muito os gastos públicos e, em contrapartida, eles têm tentado medidas improvisadas e urgentes. E são medidas que não resolvem o problema do país. São medidas impositivas e temporárias que elas só vão simplesmente enxugar gelo. A gente precisa de ter uma visão a mais a longo prazo, como é o caso das renúncias, como é a redução dos gastos, como é o caso, por exemplo, de reanalisar esse aumento dos valores dos salários dos funcionários públicos, entende? Esse é um momento que a gente precisa olhar não para aumentar os nossos gastos, mas para reduzi-los e não impactar o empresário e quem realmente gira a economia com aumento abrupto de carga tributária. Recentemente, anteriormente, foi falado sobre essa ação, essa ADI que foi proposta pelo PL. Ali, eu cheguei a analisar toda essa ação que está ali na relatoria do ministro Alexandre de Moraes e, de fato, aquilo que mais incomoda, não só o PL, mas como boa parte da bancada dos juristas e do empresário brasileiro, é que o IOF ele ficou claramente demonstrado o fim arrecadatório pelo qual o governo está buscando esse aumento abrupto de IOF. Então, assim, eu percebo que, na verdade, não são medidas improvisárias e imediatas que a gente vai resolver o problema do Brasil, mas sim com medidas mais bem estruturadas, mais bem dialogadas com a economia e com o governo, para que a gente consiga ter algo mais sólido a longo prazo, tá? É o que está prometendo o ministro Fernando Haddad. Diz que vai chegar na reunião de domingo com uma série de alternativas, né, que incluem projeto de lei, PEC, medida provisória. Só que sim precisa combinar com quem vota no fim do dia, com o Congresso Nacional. A gente sabe que o Congresso ele sofre com um forte lobby de todos os lados, de todos os setores. O senhor citava a questão das renúncias fiscais, os gastos tributários. Existe também na intenção da Fazenda de levar adiante a votação de projetos que estão parados no Congresso Nacional, supersalários, a PEC que revisa a aposentadoria dos militares. Como convergir esses interesses diante dessa pressão dos setores? Porque no fim do dia, sim, o governo pode avalizar, mas quem vota é o Congresso Nacional. Com toda certeza, a gente percebe assim que o diálogo ele não tem sido de uma forma tão profunda, né, entre o Executivo e o Legislativo. A gente tem percebido aí um certo enfrentamento entre ambos os poderes e acredito que à medida que o governo tem tentado emplacar de não ter um diálogo de forma tão profunda com o Legislativo, acaba impactando e sobrecarregando de burocracias e demasiados questionamentos para que a gente consiga emplacar algo efetivo, entende? Eu percebo uma falta muito grande de comunicação entre os poderes, assim, para que a gente tenha medidas efetivas. Porque, de fato, a gente precisa de buscar alternativas para diminuir esse nosso déficit primário, mas não é penalizando de uma forma imediata e sem comunicação com o Legislativo que o governo vai conseguir resolver esse problema, tá? Nós conversamos com o advogado tributarista Mendel Macedo. Muito obrigado pela presença, doutor. Aqui no Bastidores CNN, espaço sempre aberto para o senhor, até para quando anunciarmos, enfim, o resultado dessa reunião do próximo domingo e qual vai ser o caminho do Ministério da Fazenda. Se o senhor, como especialista na área, avalia que é o melhor ou não. Muito obrigado pela presença aqui no Bastidores. Muito obrigado você, Gustavo Uribe, Tainá Falcão. Eu agradeço e estou sempre à disposição.